com certeza você é a extensão de todo esse legado que o seu pai, que a sua família trouxeram para o Brasil. E eu gostaria que você contasse aí para os nossos internautas sobre essa maravilhosa história. Como tudo começou, Ricardo? Bom, realmente ela é longa. Ela vem bem antes do meu pai, ela vem dos meus avós, não dos bisavós, dos avós. Eles são galegos, de uma pequena cidadezinha da província de Orense chamada Verim. Verim, ela é divisa com Portugal. De um lado é Chaves, bem ao norte de Portugal, cruzou para o lado espanhol, é Verim. E lá nós falamos um portunhol. O corpo é espanhol, a alma é portuguesa, ou a alma é portuguesa, o corpo é espanhol, né? Existem esses trocadilhos, tanto é que boa parte dos meus primos, primas, tios, que são espanhóis casados com portugueses, porque lá todos se misturam. Com né? certeza. Com certeza. E como na Espanha, naquela época, também em Portugal, havia a Segunda Guerra Mundial, o norte espanhol, o norte português, tanto é que a colônia portuguesa, aqui no Brasil presente, ela vem dessa região, transmontana, né? Era uma região muito pobre, e nós na Galícia não era diferente. Ali era muito pobre, faltava tudo, não havia energia elétrica, Revolução Espanhola, então passavam-se ali por inúmeras crises e a fome era muito grande. Foram daí que nossos avós vieram para cá, desse período. E o bacalhau, ele surge ali para a nossa família, mas também para outras tantas ali do pueblo. Em Portugal é uma aldeia, na Espanha é um pueblo. Né? Olha, eu não sabia essa diferença, aldeia e pueblo. E pueblo. E são todas muito parecidas. Todas iguais, não mudam nada, com os animaizinhos embaixo, com a família em cima, com muito amor, com muito carinho, todos comendo juntos no mesmo prato, na mesa. Né? É a mesma cultura, somos irmãos, né? Se não somos os mesmos. Né? Então, o que tinha naquela época, não existia geladeira. Como não existia luz elétrica, não existia geladeira, não existia fogão, não existia como se conservar alimentos. Assim, de forma como nós conhecemos hoje. Então, os alimentos eram conservados através da banha, né? E, no caso do peixe, que não tem a banha, era o bacalhau, que era seco e salgado, vindo de Portugal. Porque Portugal, através das grandes navegações, dos descobrimentos, de todo o império, ele desenvolveu muito essa tradição do peixe seco e salgado, que é o bacalhau. Então, não só nas grandes navegações, mas ele veio até agora, na Segunda Guerra Mundial, onde ele foi o grande amigo das famílias de toda a nossa região para não morrermos de fome. Então, ali, quando não tinha terra, ou então os animais eram muitas vezes tomados para soldados, enfim, né? Para alimentar soldados, o peixe vinha pelo oceano para sustentar as nossas famílias. E o bacalhau seco e salgado, a sardinha, também salgada, né? Eles foram todos alimentos que sustentaram os nossos antepassados. E daí, sim, veio o conhecimento de quando eles desembarcaram no Brasil, o que sabiam fazer além de enxada? Bacalhau. Então essa história começou lá na década de 60. E o bacalhau tem essa durabilidade também, né? O fato de ser um alimento que se mantém em conserva. Exatamente. Pelo o sal. Bacalhau, ele no sal, ele mantém o sabor, ele mantém os minerais, ele mantém a proteína, inclusive é uma maior fonte de proteínas é o bacalhau, né? Meu pai, eu poderia falar que ele está com 140 anos. Você já sabia que ele tem 140 anos? Mas não, ele de não comer sabia. Bacalhau parece que tem só 80. O bacalhau deixa ele... Nossa, olha aí, já estamos Ele que não esteja me descobrindo escutando, viu? o elixir da juventude. É o bacalhau. É o bacalhau. Né? Então, ele mantém todas essas propriedades, porque não vai nenhum aditivo conservante extra. Não vai nada além do sal. Né? Então, mantém toda essa riqueza no alimento. Com certeza. E o seu pai, né,
Recaredo. Não é Ricardo, Não é Ricardo. mas é Recareto. Ele vem para o Brasil e como é que ele vai abrindo as portas aqui como restaurateur, vamos dizer assim, né? E levando a culinária portuguesa e a cultura portuguesa à frente no Brasil. A história lá já mostra que não tinha muito essa diferença entre portugueses e espanhóis. Viviam juntos, a linguagem alterava um pouquinho, mas muito pouco, mas o coração é o da região, né? E quando chegou ao Brasil, ele a princípio ele montou uma lanchonete na Avenida Nazaré, que aliás é uma boa curiosidade essa daqui. Montou uma lanchonete na Avenida Nazaré, que existe até hoje, chama-se Maninho. E na época existia só o cheeseburger, que era o pão, queijo, a carne e o queijo. Esse era o lanche da época, digamos assim, que veio importado dos Estados Unidos, o Brasil passando por todo aquele processo de americanização, né? E aí, meu pai ele conseguiu revolucionar esse lanche, primeiro com algumas técnicas. Ele tirou o lanche que ficava atrás do balcão na cozinha sendo produzida e começou a produzir de frente aos clientes, aos fregueses. Então ele tinha tudo envidraçado, os equipamentos, desmontavam todos os equipamentos, a carne era colocada na frente para as pessoas verem a procedência, e tudo era feito na frente das pessoas. Então o respeito com o alimento já atraía a clientela. E por fim, ele criou uma linha de lanches que é muito famosa, que eu acho que todo mundo já consumiu ou consome até hoje. X-salada, X-bag, X-egg. Aí ele colocou o X porque era X, mas não era, ele sabia que era o X de queijo, mas aí então ficou o X, né? Aí por isso que tornou X-salada, X-egg, X-bacon, enfim, X-tudo. Foi ele que criou lá no Ipiranga, né? E junto com isso ele trouxe a segunda máquina de café expresso para o Brasil, que veio da Itália. A primeira tinha no aeroporto de Congonhas e a segunda foi ele que trouxe. Então, assim, uma característica muito empreendedora, né? As portas nunca mais se fecharam da lanchonete, era dia e noite, 24 horas. E ali, claro, fez toda a família, né, progredir financeiramente, né? E no ano de 73, foi quando ele assumiu, comprou o Bacalhau Vinho e Companhia. Sim, aí é outra história. Restaurante